Olá, Karina. Boa noite. Renata. Agora sim, conectado aqui. Vamos lá. Aguardando só um minutinho aí para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, estou dando um alô aqui para quem está chegando. Karina, Renata. Meninas, por gentileza, aí dão um feedback como é que tá o áudio, a imagem, tá legal? Olá, Miriam. Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal que for entrando pode ir dando feedback aí, por gentileza, se tá beleza áudio, que a gente vai ajustando aqui imagem. Opa, chegou mais alguém aqui, deixa eu ver aqui. Alessandra, oi, Conucci. Olá, seja bem-vindo. Ei, Alessandra. Vamos lá para nossa live. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Olá, Sâmia. A Sâmia está por aqui hoje com a gente. Tudo bem, Sâmia? Bem-vinda. Preparados aí? Vamos falar de perdão. Beleza. Legal. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, só dar uns recadinhos aqui. Enquanto o pessoal vai chegando para a gente dar início. Primeiro lembrando que as aulas, né, como vocês todos aí já estão acostumados, podem fazer perguntas à vontade, beleza? Enriquece bastante aí o nosso bate-papo, gosto muito da participação de vocês, tá? Podem perguntar por aí, quem quiser participar ao vivo também pode participar, né? Lembrando também, temos muito conteúdo na nossa página do IGTV, do Instagram, tem várias aulas lá que já ficaram gravadas, né? Então hoje a gente vai falar de muita coisa legal aqui que dá gancho nas outras aulas. Quem não assistiu não vai ficar perdido, dá para assistir, que o tema hoje abrange bastante, né? Quem já assistiu, né, tem uma vantagem que dá para linkar com as coisas que foram faladas nas outras aulas, né? Quem não assistiu pode assistir depois. E quem não assistiu também, não tem problema, dá para acompanhar legal, beleza? É um tema aí interessante, né? Perdão, o pessoal vem comentando bastante sobre esse tema aí, e quando eu divulguei o feedback aí de vocês aí no privado, foi bem legal. Então eu vou dar o meu melhor aqui para a gente ter uma live super legal, tá? E conto aí com a participação de vocês, perguntas, participação, fiquem todos à vontade, tá? Quem puder depois dar aquela curtida na gravação, compartilhar com quem, né, acha que esse conteúdo seja relevante, para a gente levar essa mensagem aí, né, para mais pessoas, né? Que o tema é um tema bem interessante, né, que acredito que quantos mais as pessoas passarem a perdoar tanto ao outro quanto a si mesmo, né, nós vamos contribuir muito aí para um mundo muito melhor, né? Então perdão é um tema aí muito interessante, né, para a gente praticar o perdão, né, durante o dia, né? Até porque é o contrário, né, do perdão, o não perdoar, né, ele vai ali corroendo por dentro, né? Então é bastante do que a gente vai falar aqui. Separei bastante tópicos aqui para a gente falar. Perdão é um tema amplo, né? Tem várias questões que envolvem a questão do perdão, né? E o não perdoar, a dificuldade em perdoar. Então tudo isso a gente vai abordar hoje, né? O que impede a gente de perdoar, né? Por que é tão difícil? Porque eu falei assim, mas já perdoei fulano, mas ainda dói, incomoda. A gente vai entender um pouquinho disso, né? Quem assistiu às aulas de sombras, né, já sabe mais ou menos um pouquinho, né, o porquê que eu perdoei, mas não resolvi a questão, ainda incomoda, né? Então a gente vai partir desse princípio, né? Então fazendo um resuminho aqui para quem não assistiu às outras aulas, é importante a gente saber que dentro da gente não existe só uma personalidade, né? Existem várias personas, né? E além das nossas personas, que são várias, né? Então eu, Henrique, por exemplo, que estou aqui, eu tenho a personalidade Henrique professor, eu tenho a personalidade Henrique terapeuta,
eu tenho a personalidade Henrique pai, eu tenho a personalidade Henrique amigo, filho, né? Então são várias personalidades atuando. Isso citei umas aqui, né, por alto, né? Mas tem outras personalidades também. Nós temos as personalidades aí de infância, né? Nós temos aquele Henrique criança, aquele Henrique brincalhão, aquele Henrique menino, aquele Henrique mais sério. Então todas as pessoas têm várias personas, tanto as que são expressas e tanto as que são reprimidas, né, que falamos lá nas aulas de sombras, né? Mas aqui só para quem não acompanhou, para entender um pouquinho dessa divisão de personalidade, né? Quem não assistiu, quiser conferir depois, tem lá no IGVT várias aulas lá de sombras que dão um entendimento bem legal sobre isso. Mas um primeiro dos assuntos que a gente vai começar a analisar para entender o porquê dessa dificuldade de perdoar e por que muitas das vezes o perdão ele não é 100% sincero, né? A primeira parte já vem daí, né? Porque internamente são várias personalidades, né? Então, conciliar todas essas personalidades no perdão, né, que é um pouquinho complicado, né, de início. E um outro ponto importante para esse perdão sincero, né, além dessas personalidades, né, todas estarem em harmonia, todas estarem em acordo em perdoar, né? Outra questão importante é entender os nossos mecanismos internos, né? Que nós temos dois padrões internos que são muito importantes na nossa tomada de decisão, né? A gente falou também nas aulas de escolha, né? O que influi nas aulas do destino, na plataforma Criando Destino, é onde a gente aprofunda nesses assuntos, né? Então essa questão dos nossos mecanismos internos que influenciam na nossa tomada de decisão, escolher perdoar também é uma escolha, também é uma tomada de decisão. Mas por que muitas das vezes escolhemos perdoar, mas na prática é difícil? Então voltamos nessa questão da harmonia das todas as personalidades perdoarem e também entramos na questão dos mecanismos internos, que uma coisa é você perdoar com a razão, com os nossos padrões mentais, com o intelecto, com a razão, você fazer uma nova análise dos fatos e decidir perdoar a pessoa. Mas se você perdoa com a razão, mas a emoção está ferida, está machucada, né, é onde vai ter um outro atrito aí, né? Então aí já começamos outro conflito. Então perdoar, né, é muito bonito, tem frases lindas, maravilhosas, mas na prática essa dificuldade já começa por aí. Além de conciliar todas as nossas personalidades e ainda conciliar o mental e o emocional, a razão e a emoção, né, é onde que é mais complicado, né? Normalmente, esse perdoei, mas não esqueci, vem muito com essa questão da perdoar com a razão, né? Você entende que alimentar a mágoa, o rancor, né, esses padrões emocionais que impedem de perdoar, muitas das pessoas já entendem isso, mas entendem com a razão, mas a emoção ficou ferida, né? Que é aí onde nós entramos aí no nosso primeiro tópico aqui que eu separei para a gente falar, que são as dificuldades, né? O que impede a gente então de perdoar? A razão é simples, né? É mais fácil de elaborar, de perdoar, entender, né? Então por isso eu não vou aprofundar muito na questão da razão, porque muitas pessoas sabem, né? É à toa que esse tema de perdão foi um tema que no privado muitas pessoas, né, deram feedback bem positivo em relação ao tema da live. Então, assim, ou seja, se as pessoas deram feedback, estão procurando, ou seja, na razão, né, já entende a importância do perdão, né? Então todos nós já sabemos, mesmo de uma forma intuitiva, a gente já sabe da importância do perdão. E é por isso que muitas pessoas buscam, é por isso que nas religiões, né, é muito frisado a questão do perdão, né? Porque as consequências de não perdoar, né, são drásticas, né? A gente vai abordar hoje também algumas dessas consequências. Mas então no mental é tranquilo, a maioria das pessoas já sabem a importância do perdão, já escolhem perdoar e com a razão até perdoam. O que dá um pouquinho de trabalho é mexer na emoção.
porque aí entramos numa via de mão dupla, né? Porque na contramão tá querendo seguir o caminho perdoando, e na contramão vem toda aquela dor emocional do fato que gerou toda essa raiva, o ódio, o rancor, os sentimentos envolvidos nos fatos, a dor, a tristeza, tudo aquilo que gera esses sentimentos aí que vai dificultar a pessoa de perdoar. Então, um ponto muito importante para quem já faz algum tipo de terapia, né, já tem uma facilidade a mais em perdoar. Né? Se tem alguma dificuldade, talvez é porque não está mexendo no ponto certo. Mas a maioria das pessoas que nem sabe que terapia existe, né, terapia é uma forma de você aprender a lidar internamente com você mesmo, com as suas questões mal resolvidas. E questões mal resolvidas que eu falo não é só fisicamente, não é aquela verdade que devia ser dita e não foi dita, ou aquela ação que devia ter tomado e não tomou. Essas questões mal resolvidas são elaborações emocionais internas. Né? Então, um fato que ficou ali carimbado no nível emocional, um sentimento ali que vem corroendo por dentro, isso é uma situação mal resolvida. Né? Principalmente quando essa situação é reprimida e é jogada lá para as sombras. Né? Então, é onde que fica pior ainda a situação. Então, quem não tem consciência disso, saber dessa importância de mexer nos seus padrões emocionais, de trabalhar os seus fatos passados, mesmo que seja doído olhar para lá novamente, né? Mas a importância de mexer ali é o primeiro passo de conseguir um perdão sincero, né? Que você consiga todos os seus níveis, né? Tanto de mecanismos internos quanto também dos seus padrões, dos seus mecanismos internos de razão e emoção, né? Para conseguir praticar o perdão no dia a dia. Então esse é o primeiro ponto importante, é mexer na origem. Né? Mas não é mexer, como falamos, só no racional, é mexer no emocional. Porque muitas das vezes as pessoas, o pai bateu, né? Deu uma surra lá e a criança ficou, ele não perdoou o pai nunca por aquela surra e tal. E depois ela cresce, na razão ela entende, poxa, mas se meu pai não tivesse me dado aquela surra, eu ia ter envolvido com outras pessoas, vamos supor que bateu porque ela queria sair com uma turminha que não era legal e tal. Então naquele momento a criança ficou ali com ódio, com rancor, com uma mágoa do pai, né? Então ficou ali com aquela dor emocional, carregou essa mágoa por muito tempo e não perdoou o pai. Depois ela cresceu, com a razão, ela entende que se não fosse aquela surra, né, que o pai deu, ela tinha seguido por um caminho. Ou entende as questões de educação que o pai teve e que a forma dele educar, que naquele momento para ele era a melhor opção que ele tinha, era dar aquela surra, ele não tinha um outro padrão a seguir de acordo com a experiência de vida que ele teve. Então, com a razão, ela entende, né? Ela entende e perdoa o pai. Mas e a emoção? Como que ficou? E agora falando um pouquinho sobre a questão das sombras, das divisões das personalidades, aquele adulto que talvez hoje é um pai ou é uma mãe, com o olhar de pai, de mãe, com essa persona, ela entende o papel do pai naquela época. Mas a criança interna que ficou ferida, talvez aquela criança ainda sente essa dor. Então é importante saber com quem você está conversando. E esse com quem está conversando que eu falo é com você mesmo. Né? É com você, criança, é com você, adolescente. É como se você fizesse ali uma terapia em grupo com várias partes de você mesmo. Então esse entendimento da questão do perdão, esse perdão tem que vir de todas as partes conciliadas, principalmente a sua personalidade que foi envolvida no fato que originou esse carimbo emocional negativo que ficou. Né? E por falar em carimbos emocionais negativos, vamos abordar alguns aqui que são os principais, né, que geram essa dificuldade em perdoar. Né? Como emoção principal que é alimentada, né, emocionalmente, né, em alguns trabalhos eu tive a oportunidade de falar um pouquinho aqui, de dois sentimentos básicos, né, que acabam originando vários outros sentimentos, que são dois extremos. Nós temos culpa e injustiça.
esses dois sentimentos mal resolvidos, né, o que acontece? A culpa, ela chama a responsabilidade para si. Né? A culpa ela vai acabar trazendo para você carregar nas costas aquela responsabilidade. Né? A injustiça, o que ela vai fazer? Normalmente ela vai externar, né? Ela vai externar esse movimento no que gerou esse sentimento. Então a culpa ela tende a chamar a responsabilidade para si e a injustiça tende a externar. Em desequilíbrio esses dois sentimentos, né, a pessoa pode ser aquela pessoa que carrega a culpa nas costas, né, que tudo é culpa dela, né, aonde vamos entrar em umas outras questões importantes aí para serem abordadas. Mas eu queria analisar um pouquinho agora a injustiça. Que quando a pessoa se sente injustiçada, normalmente ela vai externar. Agora, quando essa injustiça ela vem com uma bagagem ou vem se desdobrando em raiva, em ódio, né, em revolta, né, então normalmente esse sentimento vai estar o quê? Vai estar sempre externando. E se você passa um grande momento da sua vida externando a responsabilidade, independente se ela foi sua ou não, a pessoa acaba esquecendo de olhar para si. Então é aquela pessoa que tudo é o outro. Né? Ah, se meu pai tivesse me educado de uma forma diferente, eu não ia ser assim. Se meu pai não tivesse me batido, eu não ia ser assim. Se minha mãe tivesse me dado mais carinho, eu não teria sido assim. Se o Brasil não tivesse em crise, eu não estaria assim. Se tal governo X, tal governo Y tivesse ganhado, eu não estaria assim. Se meu time não tivesse perdido, eu não estaria assim. Se minha esposa fosse mais compreensível, eu não estaria assim. Se meu cachorro não tivesse me mordido hoje, eu não estaria assim. Ou seja, está sempre externando. E o externar em desequilíbrio, o que ele vai fazer? Ele vai te impedir de olhar para dentro ou impedir de fazer a parte que cabe a você. Né? E normalmente, quando essa externação está envolvida com uma pessoa envolvida num fato que te marcou durante a sua vida, né, é onde gera essa dificuldade em perdoar. Né? Então a pessoa vai estar sempre justificando lá fora, externando. E aí é aonde que nós entramos em outros conflitos, principalmente quando entramos nessa questão de razão e emoção. Perdoar com a razão, entender no mental, mas o emocional ficar ferido. Porque aí nós trazemos um outro sentimento muito complicado, né, que tem implicações drásticas aí. Quem assistiu a sequência de aula de emoções, né, eu fiz uma aulinha lá só para essa emoção, porque é muito importante, né, que é a danada da culpa, né, que aí nos remete também para o auto-perdão, porque o perdão não é só perdoar o outro, e você com você mesmo. Você já se perdoou dos seus arrependimentos, das escolhas passadas, das coisas que foram ditas ou das coisas que não foram ditas, das atitudes que você teve com uma outra consciência daquele momento, daquela época. E hoje o fato de você entender certas coisas, você se cobra e se culpa e você não perdoa você mesmo. Né? E o fato de você não perdoar você mesmo acarreta em culpas gigantescas. Então o auto-perdão é importante, porque se você não culpa, não perdoa você mesmo, você alimenta uma culpa, você chama a responsabilidade para você em desequilíbrio ou com uma conotação negativa, não se perdoando, é aonde que você começa a se punir de forma inconsciente. É tomando escolhas que são contrárias a certas vontades que uma parte sua queria, né? Escolhendo na questão também das doenças, né? Você começa a adoecer de dentro para fora. Então a culpa, não todos, na verdade todos os sentimentos, né? Mas isso aqui em questão dá um destaque, né? Porque é como se o inconsciente estivesse ali mesmo buscando sempre se punir, né? E como que vem essas punições? Né? Não é questão de querer pegar um carro e se jogar na frente de uma carreta, enfiar uma corda no pescoço, não é isso. Né? Isso em níveis, né, bem mais até conscientes. Mas essa culpa e essa autopunição inconsciente, ela está presente no dia a dia da pessoa quando ela escolhe um emprego que ela não gosta, que ela vai trabalhar todos os dias frustrada. É aonde ela se pune
nos seus relacionamentos atraindo somente pessoas que vai lhe fazer mal, é envolvendo com pessoas ou situações que são desgastantes, que vão gerar conflitos, que vão gerar dor, que vão gerar sofrimentos. Entende? Então, essas autopunições, e justamente por ser inconsciente, né, porque ninguém acorda e fala assim, hoje eu acordei, deixa eu me punir ali. Né? Não é assim. Então, essa questão de entender essas várias personalidades que é importante para a gente começar a entender isso. Porque uma ou várias personalidades quer bem, quer progredir, quer avançar, quer perdoar, quer se amar, né? Mas e as partes feridas? E a parte que se culpa, que se cobra e que não se perdoa? É essa que vai buscar de forma inconsciente sabotar os resultados da sua parte consciente. Né, que Freud já demonstrava que aí é aproximadamente aí 5%. Então, se nós temos 5% da nossa capacidade racional, das nossas decisões racionais, e 95% está inconsciente, e se esses 95% está cheio de ódio, de raiva, de mágoa, de rancor, de culpa, de injustiças, e buscando se punir, é aonde mora as principais causas da maioria dos conflitos que as pessoas vivenciam atualmente. Né? Então, desmembrar tudo isso, entender esses pontos chaves, né? Cada ponto-chave desse, trabalhar cada dessas etapas é muito importante, porque senão a pessoa fica buscando só com 5%, só com a razão perdoar. E muitas das vezes acha que já perdoou, mas 95% está ali, comendo ela por dentro. Né? Então é muito importante olhar esses pontos. E essa questão dos 5%, saber a importância de um perdão, muitas das vezes até exigido em algumas famílias, em instituições religiosas, não que esteja errado, né? Porque a gente sabe da importância do perdão, né? Não é à toa que é uma questão muito bem abordada. Só que se a pessoa é onde ela pode entrar em outro conflito muito grande. Porque se 5% dela, vamos supor, vamos pegar um exemplo aí, a pessoa vivenciou um fato, ela passou a odiar o pai dela ou a mãe dela a vida inteira, não o perdoou, e a religião dela fala, você tem que perdoar. E provou para ela por A mais B que a importância do perdão. E essa pessoa entendeu isso só com 5% da capacidade racional dela, e ela busca esse perdão, mas 95% está gritando, eu perdoei. Aí ela vê a pessoa, sente aquela vontade de matar, de xingar, de jogar na cara, de falar aquilo tudo, de vingança, aquela coisa toda. Ela sente tudo isso, e aí é onde que a razão dela, que entende a importância do perdão, ou é exigido um perdão, o que vai fazer? Vai aumentar a sua cobrança interna. Então, muitas das vezes, essa necessidade do perdão, em vez de fazer bem, acaba fazendo até mal para a pessoa, porque aí, antes ela estava no extremo da injustiça, e agora ela, como ela sabe da importância do perdão, ou é exigido o perdão, e na prática ela não consegue perdoar, é aonde ela começa a se cobrar. Ela começa a ficar com culpa, ela começa a se cobrar, se culpar, muitas das vezes não se perdoar porque não perdoou um terceiro, né? Muitas das vezes começam a manifestar outros sentimentos, como medo, medo de possíveis consequências, medo de um castigo divino, né? E isso tudo vai virando aquela bola de neve, né? E a hora que isso começa a somatizar, começa a gerar mais conflitos, mais problemas. Então, essas são uma das principais causas dessa desarmonia interna, desses conflitos. Né? Vamos mexer na origem do que gerou esse conflito, essa dificuldade em perdoar, essa dificuldade em se perdoar, de entender, né? Ter uma nova análise dos fatos. E muitas das vezes, outra importância do perdão é que quando você não perdoa, muitas das vezes essa figura
da pessoa não perdoada, se você tiver um olhar sincero para a sua experiência de vida, você vai perceber que essa figura está presente com você quase que 24 horas por dia. Se você não perdoa seu pai porque ele era agressivo, mesmo que você saiu do convívio do seu pai, você pode perceber que durante a sua experiência de vida, o que mais apareceu foram pessoas agressivas no seu convívio. Seja uma pessoa que está dirigindo no trânsito, seja um chefe, seja uma esposa, seja um marido. Se você não perdoou a sua mãe porque ela não te deu um carinho, não te deu uma atenção, você pode perceber que vai aparecer várias pessoas na sua experiência de vida que vai te rejeitar, ou talvez ela nem vai te rejeitar, mas se você carrega essa dificuldade em perdoar a pessoa que você acredita que te rejeitou, é bem provável que na hora de elaborar os fatos, talvez a outra pessoa no seu convívio nem te rejeitou, mas você vai observar esse movimento como uma rejeição, para alimentar o ódio, o rancor, a mágoa daquela pessoa que não supriu a sua carência e as suas expectativas lá atrás. Então, perdão é um tema muito importante para ser analisado e refletido durante o dia a dia, porque ele está muito mais presente do que a pessoa imagina. E justamente pelo fato dele ser alimentado por emoções que buscam externar, é o que a maioria das pessoas na prática não estão olhando, né? Então, se ela olha, não estou falando que seu pai ou sua mãe estava certo ou errado, ou a pessoa que te feriu estava certa ou errado. Porque independente se ela estava certa ou errada, as implicações de você não a perdoar e alimentar isso dentro de você, vai fazer mal é para você. Porque é no seu dia a dia que vai ter essas projeções em outras áreas da sua vida. Esse sentimento vai desequilibrar uma possível somatização lá na frente em você. Então, é outro ponto, foi até bom a gente entrar nesse tema, porque é um outro tema importante, porque as pessoas acham que se ela perdoar, ela tem que aceitar o que foi feito com ela, ou tem que dar o braço a torcer. Não necessariamente, né? A questão do perdão não está ligado em dar a razão para o outro ou não. O perdão, antes de ser um ato de amor, ele é um ato de inteligência, né? Porque não tem nada mais inteligente do que você perdoar. Porque se você não perdoa, independente se o outro está certo ou errado, o maior prejudicado em alimentar todas essas causas, essas consequências, tudo isso que a gente vem discutindo aqui, vai impactar na sua vida. Ah, o outro, ele te bateu, te espancou, teve um abuso, fez a maior sacanagem com você. Tudo bem. A pessoa talvez já morreu, já foi preso, já foi punido, já foi castigado, já se arrependeu, mas independente disso, se você está alimentando tudo isso, é bem provável que vai vivenciar no dia a dia esses sentimentos, né? E justamente por a pessoa achar que ela perdoar, ela tem que dar a razão para o outro, dar o braço a torcer para o outro, né? Aí entra a questão do orgulho, né? Tem várias outras questões também. O orgulho é um ponto muito importante, né? Para a gente também refletir, porque se ficar alimentando isso, o maior prejudicado é a própria pessoa que guarda tudo isso, né? Bom, até aqui, pessoal, gostariam de fazer algum comentário antes de eu pular para outro tópico aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Gostaria de fazer uma colocação, uma sugestão, puxar minha orelha. Gente, estamos abertos aqui. Isso aqui é um bate-papo, tá? Então, fiquem à vontade aí para colocarem a opinião de vocês, fazerem perguntas. Se quiser participar ao vivo também, podem solicitar aí que eu coloco vocês ao vivo. Tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem algumas coisas para a gente falar aqui ainda, mas tá dentro do tempo ainda, dá pra gente falar ainda, tá? Se quiser, podem digitar, podem deixar pergunta, podem participar. Bom, ninguém colocou. Se quiser, de repente, por causa de atraso da internet, pode perguntar, tá? Não é porque eu comecei a falar que passou a hora de fazer perguntas. Não tem dessa não, viu, pessoal? Podem ficar à vontade aí
Podem fazer as perguntas de você mesmo se eu estiver desenvolvendo um raciocínio que eu vou acompanhando aqui, ou se chamar para participar, eu trago vocês. Que de repente, por causa a diferença do atraso da internet, né? De repente eu falei aqui, e aí eu já estou falando outro assunto, chega para vocês aí a pergunta. Então fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Bom, então eu falei da importância aqui de perdoar, perdão da boca para fora, as emoções associadas. Beleza, então. Vamos falar então um pouquinho sobre como que um perdão ele pode afetar, né? Digamos que fazer uma grande diferença, é aquele efeito dominó, né? A dificuldade em perdoar, em alimentar, tudo isso. Deixa eu ver aqui. A Renata fez uma pergunta aqui. O HQI pode ajudar as pessoas a liberar o perdão? Claro, Renata, gratidão aí pela pergunta. HQI sim. Né? Por que HQI pode ajudar? Porque HQI, quem não conhece, né, homeostase quântica informacional, é uma ferramenta que possibilita trabalharmos os nossos padrões internos, tanto emocional quanto mental, né? Que vai influenciar então na nossa tomada de decisão, nas nossas escolhas, né? E também no perdão. Né? Por quê? O que impede a gente de perdoar? Né? Que a gente falou aqui bastante questões, mas na raiz da coisa, o que a gente vai ver, principalmente como eu falei no comecinho, que essa dificuldade está ali naquele carimbo emocional, né? O que vai acontecer? Quando você desassocia emocionalmente dos fatos, você tem uma nova leitura do fato. Por que muitas pessoas mudam a realidade com HQI? Por que elas tomam escolhas diferentes? Por que aqueles padrões repetitivos ao longo da vida inteira, depois que ela começa a praticar HQI, ela consegue obter os resultados? Né? Primeiro por quê? Porque ela fez escolhas inconscientes. Se a pessoa vivencia um problema no relacionamento amoroso, é porque ela tem padrões, desequilíbrios informacionais na consciência dela, tanto emocional quanto mental, que contribuíram para que ela escolhesse, mesmo de forma inconsciente, vivenciar aquela realidade. Quando você começa a levantar a sua história e usa a HQI como ferramenta para limpar da sua consciência individual essas informações negativas, você desassocia tanto mental quanto emocional do fato. Então você consegue fazer uma leitura neutra, desassociada. E é onde você consegue então ativar esse dom que nós temos, que é de criar a nossa realidade. Você tem a possibilidade de fazer a sua escolha de forma consciente. Então, se você vivencia um fato, por exemplo, eu estou com dificuldade de perdoar o meu irmão por tudo que ele fez. Então, a pessoa não consegue perdoar, ela foi na religião dela, aprendeu a importância do perdão, ela tenta perdoar, mas não consegue. Ela levanta a história de tudo aquilo que levou ela a não perdoar essa pessoa, que impede ela de perdoar. Levanta as mágoas, o rancor, o ódio, a injustiça, a sacanagem que sentiu, a revolta. Levanta todos os fatos, todos os sentimentos negativos que sentiu desse fato. Usa HQI, elimina tudo isso e agora ela está desassociada emocionalmente do fato. Então é onde ela consegue fazer uma escolha neutra, desassociada. Aí ela consegue escolher perdoar ou não. Aí vai ser uma escolha da pessoa. Né? E desassociada do fato, ela vai ter uma leitura diferente. Que uma coisa é você optar, você tem o seu direito de perdoar ou não. Mas uma coisa é você não perdoar por causa da dor que você está sentindo. E alimentar essa dor que vai desencadear em vários problemas lá na frente. Quando você desassocia, agora sim você tem uma escolha neutra. Aí você pode escolher. Né? Então, a HQI permite sim. Quem não conhece a HQI, né, fica o convite no meu perfil lá. Nós temos vários encontros. Vamos ter um encontro agora no dia... Deixa eu ver aqui na agenda. Dia 20... Dia 24 teremos um conversando sobre HQI, encontro gratuito em plataforma fechada. Quem quiser é só me chamar no privado. Né? Quem já conhece HQI já pode praticar. Né? Quem já conhece também quiser participar, você vai ser muito bem-vindo. Aí pode participar dos nossos encontros aí quantas vezes quiser. Tá? Fica o convite aí para a gente ter um bate-papo lá
bem legal sobre HQI. A gente pode aprofundar tudo que a gente vem discutindo aqui nas lives, né, de como aplicar HQI para resolver isso. Né? Então fica o convite aí para vocês. Né? Quem já conhece, né, já tem a facilidade de estar praticando, pode usar a ferramenta em cima de tudo isso, né, de todas as reflexões que vocês, insights que podem tendo aí durante a aula, na sua história de vida, né, vocês podem praticar, que vai ser muito mais fácil você praticar o perdão no dia a dia. Né? Silvana, deixa eu ver aqui, Silvana colocou, você falou que o perdão não está na racionalização e também em dar a razão fosse fato só do outro. Onde mora o perdão, então? O perdão, Silvana, você tocou num ponto muito legal, que é onde eu estava começando a desenvolver o raciocínio aqui. Gratidão, porque isso aqui dá um gancho maravilhoso para a gente falar aqui, então, na essência do perdão. Aonde mora o perdão? Gente, quem que quer perdoar? Se o perdão está presente, vocês podem ver, não é só uma religião que fala do perdão, porque a religião ela vem do quê? Né? Do religare, é unir o ser humano à fonte. Né? Então, independente da religião, todas elas têm em comum, né, essa questão do perdão. E todas elas, né, vêm desenvolvendo, buscando, né, pelo menos a intenção é essa, desenvolver o quê? O amor. O amor incondicional a tudo e a todos. O perdão é o caminho mais estreito para que você passe a se amar e amar o próximo. Por que não amamos o próximo? Uma das dificuldades está aí no perdão. Dificuldade em perdoar o próximo. Por que não temos amor próprio? Porque não nos perdoamos. Né? Claro que tem outras variáveis, né, outras coisas, mas um caminho mais estreito seria o perdão. E aí a Silvana tocou num ponto, Silvana, maravilhoso, né, que é o que as pessoas, né, sentem por dentro, que é essa questão de... é o que, no fundo, é o que se busca. Vou fazer um resuminho aqui, que vai ficar mais fácil para a gente desenvolver esse raciocínio. Nas aulas de sombras, tem 2 lives lá e depois tem uma sequência de mais 4 aulas, desenvolvemos um raciocínio. Eu vou fazer aqui uma pincelada, porque isso aqui é muito importante para desenvolver esse raciocínio. Depois, pessoal, quem tiver interesse, vai lá, confere as aulas, porque vai ficar muito mais claro isso e acredito que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia. Né? Mas, quando nascemos, né? Quando nascemos, o que nasce? O que a gente vê no olhar daquela criança, daquele bebê? Uma essência, aquela essência pura, aquela natureza. Por que o arquétipo bebê é a coisa mais linda? Porque ali é a manifestação da essência. Então a criança ela tem aquela inocência, aquela coisa que cativa, né? Aquela risada, aquilo ali é uma manifestação da essência. E a personalidade da criança, o que está ali? Então é a nossa essência. E a nossa essência, o que é a nossa essência? A nossa essência é um pedacinho da divindade. Né? Por isso vós sois deuses, né? Reconhecer o divino dentro de cada um. É a essência. É como se o mar fosse a totalidade e cada gotinha fosse uma individualização dessa totalidade, dessa essência. Por isso que as religiões sempre... falei muito disso também nas aulas na aula de alquimia. Né? Então, por que tudo tem aquelas questões de voltar para a fonte? Nas religiões temos a questão de amar o próximo como a si mesmo. Né? Por que amar o próximo como a si mesmo? Porque o próximo é uma parte individualizada da mesma fonte. Então eu, você, essa caneta, um alface, o cachorrinho que passou ali, o peixe nadando no oceano, um pedaço da lua, tudo vem da mesma fonte. Né? Então, a nossa essência, agora analisando, isso nós podemos ver que todos nós somos da mesma fonte, tanto em aspectos psicológicos,
como fisicamente na matéria, que a física quântica já veio demonstrando isso, né? Antes da física quântica, tudo era átomo. Então a gente já vê que tudo vem do mesmo tijolinho base que constrói toda a realidade. Com o avanço dos estudos da física quântica, demonstrou, né, que, e principalmente na visão informacional, né, com os avanços dos estudos, depois descobrimos que tudo é feito de energia e que essa energia é feita de informação, então tudo é um conjunto de informações. E nós somos um conjuntinho individualizado dessa totalidade. Então a nossa essência tem consciência disso. Então a nossa essência, quando um bebezinho nasce, tem ali a manifestação pura da essência, que tem consciência de que tudo vem da mesma fonte. Só que essa essência, ao desenvolver da personalidade dessa criança, ela vai sendo o quê? Permeada, envolvida com as nossas personas, os nossos egos, que são o que vai individualizar. Porque pegamos todas as essências, todas as individualizações da mesma fonte. Voltamos na mesma questão, não tem um crescimento. Por que a totalidade se desdobrou em infinitas possibilidades, infinitas essências, né? Para ter infinitas experiências. Então eu sou uma manifestação da essência com uma experiência Henrique. Né? Nós temos uma manifestação da essência vivenciando uma experiência como Renata, como Silvana, como Cíntia, como João, como Maria, como essa caneta, como um alface, como um cachorro. Então, nós temos a manifestação da essência em várias consciências. Só que, o que vai individualizar cada essência? O nosso ego, a nossa personalidade, que é desenvolvida de acordo com a experiência de cada um, com o ciclo que essa pessoa cresceu, com os conceitos, com as crenças, com os valores, com os paradigmas, com as experiências, tanto física, material, mental e emocional. Tudo isso vai contribuir para desenvolver o ego, que vai individualizar essa essência. E nas aulas de sombra, né, falei que esse ego, ele é uma moeda de dois lados. O que expressa dessa personalidade é o ego, e aquilo que não é expresso, que é reprimido, vira uma sombra, e que o fato dela não expressar não quer dizer que ela não influencia nas tomadas de decisões e nessa individualização da pessoa. Né? Então tudo isso contribui, e a somatória de tudo isso, nós temos então o indivíduo. Né? Então, aí chegamos então no ponto da pergunta da Silvana, né? Onde mora o perdão? Na essência. A essência tem consciência que somos uma parte do todo, da totalidade. Né? A essência tem consciência que o outro que me feriu, independente se ele estava certo ou errado, mas ali dentro mora uma parte de mim. E essa parte reconhece, ama e respeita. Por isso, amar o outro como a si mesmo, porque o outro é você mesmo. A questão de fazer mal para alguém acaba voltando mal para você. Não é castigo divino, não é punição. Quando você faz mal para alguém, você está fazendo mal para você, porque você está fazendo mal para uma parte sua. É a mesma coisa que essa mão falar que não vai com a cara dessa e começar a machucar essa mão. Ao ponto de vista dessa mão, essa mão está separada, mas as duas fazem parte do mesmo sistema. Entende? Então, essa visão, agora analisando por esse ponto de vista, a essência sabe que o outro que me feriu é uma parte minha, então ela jamais vai optar em alimentar algo negativo para essa outra parte, que ela sabe que ela está alimentando contra ela mesma. Né? Então, a essência entende a necessidade do perdão. As instituições religiosas que pregam o amor incondicional, o amor a tudo e a todos, e valorizam a importância do perdão, é por causa disso. E quem que não perdoa? Então, o perdão ele mora na essência, mas aí vem o ego, aí vem a sombra que foi reprimida, principalmente a parte machucada que não quer perdoar, aí uma parte do ego racional entende que quer perdoar, e aí o emocional vem a sombra e não deixa
perdoar, e aí a outra parte que queria perdoar e vê que na prática não está conseguindo, começa a se culpar, se cobrar, ter medo de um castigo, e aí vira aquela bola de neve toda, né? Então, é por isso que o perdão é importante. E aí entramos nessa questão que a Silvana colocou, né? Muito importante. A Ivani está colocando aqui também, perdoar para mim é aceitar o outro por... Opa, tá pequenininho aqui, perdoar para mim é aceitar o outro, pois temos limites. Exatamente, os nossos limites são o quê? Internamente. Quem põe esses limites, né? Gratidão, Ivani. Quem impõe esses limites são internamente, porque a essência, ela quer amar. Reprimir, alimentar o rancor, o ódio, é reprimir a essência. Né? E é por isso que dói, é por isso que machuca, é por isso que a pessoa, por mais raiva que ela tem, dói. Porque lá no fundo, a essência está ali, suplicando pelo perdão, porque ela sabe das consequências, ela sabe da importância e ela ama o outro. A dificuldade em amar está reprimindo a própria essência. Então, por isso que perdoar, antes de ser um ato bonito, de lindo, de postar no Instagram, de fazer alguma coisa, é um ato de inteligência. Porque quando você perdoa, você não reprime a sua essência. Né? Silvana colocou aqui, muito clara a sua explicação, gratidão amigo, talvez assim como o amor próprio nos leva a amar o outro, assim o outro. Perdão, vem estar a compreensão. Gratidão, querida. Bom, exatamente. Então, o perdão é onde eu estava desenvolvendo um raciocínio, né, que a pergunta da Silvana enriqueceu demais. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu gosto muito da participação de vocês. Adoro quando vocês perguntam, que enriquece demais. Né? Então, por isso que o perdão muda o mundo. Quanto mais pessoas passarem a praticar o perdão, mais essências vão estar aflorando, vão estar manifestando. E quanto mais essências estiver manifestando, mais escolhas são conscientes e vai contribuir para um mundo melhor. Né? Então teremos um mundo sem doenças, um mundo sem agressividade, sem ódio, sem guerra, sem briga. Né? Então, o perdão, guardem isso. Né? Não é algo bonitinho, eu perdoei, não. Ou não tem que perdoar por medo. Se tiver de ter medo de alguém, é medo de você mesmo. Porque ninguém tem uma influência maior na sua vida do que você mesmo. Né? A física quântica já demonstra aí a nossa capacidade, o dom que nós temos, né, de criar a nossa realidade. E nós estamos fazendo isso sabendo disso ou não, conscientes ou não, estamos criando a nossa realidade inteira. E criar uma realidade embasada no ódio, no rancor, na culpa, na injustiça, temos como resultado prático, né, os desastres que vemos aí no dia a dia, tanto um desastre coletivo quanto um desastre pessoal. Então, amar o próximo, desenvolver o perdão, né, buscar isso que as religiões tantos nos ensinaram, né, e os nossos mestres, independente da cultura ou da religião, que vieram pregar o amor a tudo e a todos, o caminho mais próximo para fazer isso é perdoando. E uma coisa puxa a outra. Né? E para você perdoar, o caminho mais fácil para você fazer isso é olhando para dentro de si e, na verdade, não digo mais fácil, mas digamos mais objetivo. Né? Porque enquanto alimentar, principalmente nessa análise que fizemos aí de culpa e injustiça, alimentar esse lado da injustiça e todas essas emoções que caminham de mão dada com a injustiça, como raiva, ódio, rancor, ressentimento, né? Revolta, o que ela vai fazer? Ela vai externar. Se você está externando, você vai procurar algo aonde não está, aonde você não perdeu. E é por isso que essas pessoas não conseguem achar. Né? Por isso que na maioria da prática elas acabam ficando perdidas. Né? Por que ficam
perdidas. Porque está procurando algo aonde ela não perdeu. Porque está aí dentro. Se externar essa responsabilidade, não vai olhar para dentro de si. E não é olhar para dentro de si com culpa, porque aí nós pendulamos para o outro extremo. Né? É aí onde que então teremos a dificuldade do auto-perdão, da auto-punição, e onde a pessoa começa então a vivenciar na prática esses outros desequilíbrios. Né? Bom, não falar que a gente levantou um monte de traumas, um monte de coisa aqui, né? E deixa todo mundo com a cabeça fervendo, fica a dica aí, pessoal. Quem já conhece HQI, ou quem não conhece HQI, mas que conhece alguma outra forma de você trabalhar internamente essas questões, isso que a gente foi sinalizando, pontuando aqui, use o recurso que você tem. Se você não tem recurso nenhum, nós temos aí encontros gratuitos. A HQI é uma ferramenta que te possibilita ficar cada vez mais autossuficiente. Né? Então, é uma metodologia de autocura consciente. Então, é onde você consegue praticar aí na sua casa, nas suas reflexões. Né? Se tiver alguma dificuldade, nós temos aí vários encontros, bate-papo, se precisar de ajuda, tem atendimento individual, tem acompanhamento individual. Né? Então, é onde você consegue trabalhar essas questões. Então, fica a dica aí, quem já tem a sua ferramenta, a sua técnica, a sua forma de trabalhar, tudo isso que a gente abordou aqui para conseguir praticar o perdão, você pode utilizar. Quem não tem, tem HQI. Quem já conhece HQI, pratique HQI. Né? Quem tem outra e quer conhecer HQI, pode integrar, não há conflitos. Fica o convite para você. Tá? Nós vamos ter então dia 25, deixa eu olhar aqui na agenda, dia 25 nós vamos ter então conversando sobre HQI em plataforma fechada, fica o convite para vocês. Quem quiser participar tem que fazer a inscrição. Chama eu ou a Nayara aí no privado. Tá? Fica também de dica para vocês. Tem no perfil do Instagram várias aulas gratuitas, né? Tem muito conteúdo lá que vai ajudar vocês a olharem para dentro e conseguir desenvolver e praticar o perdão no dia a dia, entender os mecanismos internos. Né? Então tem aula lá sobre escolhas, tem aula sobre autossabotagem que vai fazer você entender esses mecanismos internos, tem as aulas de sombras para vocês entenderem as personalidades, né? Tem a aula de alquimia para a gente entender essa questão, né, de vir da fonte. Então, assim, tem muito conteúdo bacana lá. Vou buscar trazer sempre mais conteúdos aí, né, para vocês. Então, conto com a ajuda de vocês. Me deem o feedback, né, nos comentários ou no privado. Me chama lá, Henrique, faz uma aula sobre esse tema. Gostei desse tema aqui, né? Não gostei desse, esse aqui é mais legal. Eu conto com a colaboração de vocês para trazer conteúdos para vocês. Quem quiser aprofundar, tem a plataforma Criando Destino, que é uma plataforma onde a gente desenvolve toda essa linha de raciocínio. Ali tem várias aulas exclusivas dentro da plataforma para a gente entender tudo aquilo que influencia na nossa tomada de decisão. Quem quiser conhecer, pode experimentar gratuito lá por 7 dias. Né? Se não gostou, pode sair sem problema, avalie as aulas gravadas que tem lá. Se gostou, pode dar sequência, R$ 37,90 por mês. Temos, amanhã já tem aula lá, quem quiser se inscrever, amanhã já pode participar da aula ao vivo, amanhã a gente vai falar sobre os condicionamentos, né? Então assim, tem muita aula bacana lá. HQI, dia 25, então, nós vamos ter o... não, desculpa pessoal, fiz confusão, que é dia 24, tá? O Conversando sobre HQI. E no dia 23 a gente vai ter o Praticando exclusivo para os clientes e alunos, né, onde a gente dá um suporte aí para quem fez curso, quem passou por atendimento. Né, então dia 23 nós vamos ter um encontro exclusivo para quem é cliente e aluno. Dia 24 vamos ter um encontro aberto a todos os públicos. E no dia 1º iniciamos o curso online de HQI. Tá? Quem quiser aprofundar, temos o curso de HQI, as inscrições estão abertas também, quem quiser participar, né, vai ser muito bem-vindo. Quiser saber mais, é só chamar no privado. Fica então o convite para vocês aí. Dá uma olhada aí no perfil do IGTV do Instagram. Confiram as aulas. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Antes de encerrar, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu não sei se o Instagram ainda está cortando com 1 hora. Se cortar, já fica aqui o
meu agradecimento a todos vocês. Se não cortar, a gente dá para tirar dúvidas aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Deixa eu ver, entrou um monte de gente aqui. Ó, o Luiz Dias. E aí, Luiz, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Franci. Deixa eu ver. Maíra. Deixa eu ver, um monte de gente que entrou que não consegui acompanhar aqui. Um beijo se eu não falei o nome de alguém aí, tá, pessoal? Fica aí um beijo para vocês aí que chegaram. Gratidão a todos. Né? Se quiser fazer perguntas, pessoal, podem perguntar aqui. Se for algo depois, quiser me chamar no privado lá, tem o meu contato aí no Instagram, tem o meu contato no WhatsApp, é só me chamar lá, ok? Então, bom, se não teve perguntas, então vou encerrando. Gratidão a todos vocês, tá? Beijo carinhoso para vocês, vamos aí nos falando, tá? Se vocês gostaram da aula, deixa aí um joinha, deixa um curtiu aí, que fortalece para poder aparecer para mais pessoas, né? Se acharem o tema interessante, quiser compartilhar, eu vou deixar a gravação aqui no perfil do IGVT, dá para vocês compartilharem, tá? Podem compartilhar com alguma pessoa que vocês acharem que o tema é relevante para elas, né? Podem compartilhar. Fico muito agradecido com vocês e gratidão mais uma vez aí todo mundo, né? Quem participou ao vivo, quem estiver assistindo a gravação dessa aula, gratidão aí mais uma vez pelo carinho, né, pela participação de vocês, gratidão a todos, vocês enriquecem demais aí as aulas, né, os encontros, fico muito feliz aí e vou buscar sempre aí suprir as expectativas, né, e trazer conteúdos aí para vocês. Gratidão do fundo do coração, beijão para vocês e até mais, pessoal!